Bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz. Domingo, primeiro dia da semana. Obrigado àqueles que estão aí junto conosco agora, se inscreveram aqui no canal da Paz. Vamos juntos, vamos pregar a paz. Como dizia Billy Graham, a paz não é a ausência de problemas, a paz é a presença de Jesus em meio a eles. É assim que devemos pensar, assim que devemos raciocinar, e Paulo também raciocinava desta maneira, e Paulo ele enfrentou grandes dificuldades. O apóstolo Paulo, convertido por Jesus diretamente, Jesus pregou para ele o evangelho na estrada de Damasco, quando ele caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, e aí então Paulo começou a enxergar o evangelho. E ele diz no capítulo 2 da carta aos Romanos, o verso 16, diz assim: no dia em que Deus há de julgar os gregos, e no verso 16 ele diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo enfrentou grandes correntes de contrariedades, correntes de perseguições, correntes de pessoas contrárias aos seus ensinos, porque ele pregava a Jesus Cristo, Jesus ressuscitado, Jesus crucificado. Veja o que diz 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23 diz assim, mas nós, diz ele, Paulo, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo enfrentou a idolatria, Paulo enfrentou a oposição à ressurreição. Havia uma classe de judeus que não aceitavam a ressurreição, não acreditavam no Cristo ressurreto. Outros acreditavam em politeísmo, ou vários deuses. Os gregos, por exemplo, né, a doutrina, a cultura helênica rejeitava os ensinos de Cristo sobre Cristo, um Cristo que salva, um Cristo perdoador. A mitologia grega virou de ponta cabeça o cérebro dos helênicos, mas Paulo ele continuava pregando o Cristo crucificado, como lemos em 1 Coríntios 1, 23. Por isso Paulo dizia assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Será que Paulo tinha um evangelho próprio? Ele estava criando uma igreja, um evangelho segundo o entendimento dele? De maneira alguma. Paulo pregava o Cristo crucificado. É que os judeus e muitos gentios e os gregos não aceitavam a pregação do evangelho, não aceitavam a Cristo Jesus, tanto que também o crucificaram. Este é o evangelho que Paulo pregava. É deste evangelho que está aqui registrado no Novo Testamento, os 4 evangelhos que convergem para toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se contradiz, a palavra de Deus não muda, Deus é imutável. O que ele disse lá no Antigo Testamento está confirmado no Novo Testamento. Aliás, quando Jesus viveu aqui neste mundo, não existia Novo Testamento, nem os evangelhos, nem as cartas de Paulo. Posteriormente é que foram escritas, e também os evangelhos foram escritos depois da ascensão de Cristo. Portanto, Cristo confirmou os evangelhos lá do Antigo Testamento, porque lá em Zacarias, lá em Oséias, Isaías, já estava prefigurada a chegada do evangelho. O evangelho é uma pessoa, o evangelho é salvação, é boas novas de salvação que está centrada em Jesus Cristo. Então Paulo, ele quando disse assim, eu prego segundo o meu evangelho, não era o evangelho dele, mas o evangelho de Cristo, o evangelho por quem ele foi convertido na estrada de Damasco. Paulo sabia o que estava dizendo, e temos hoje registradas as maravilhas, a teologia que Paulo desvendou através da inspiração do Espírito Santo, a salvação, a justificação pela fé, a santificação, o arrependimento, o perdão e a graça de Cristo, como diz ele lá em Efésios 2:8.
porque nós somos salvos mediante a fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Paulo trouxe o ensino, o esclarecimento da salvação pela graça, e não pelos rudimentos da lei, as leis cerimoniais a que ele se referia, como queriam os judeus, e nem pelos deuses, nem pela idolatria, e nem pelo politeísmo, nem pelo satanismo, como já existia naquela época, mas por um Cristo crucificado na cruz do Calvário, maravilhoso, belo, sofredor sim, mas que pagou o preço que nós não podíamos pagar lá na cruz do Calvário. Que tal? Você quer aceitar este evangelho? O evangelho eterno, o evangelho que salva, o evangelho que transforma? Se você está indo na igreja, ou na qualquer igreja, na sua igreja, onde quer que você for, e você já não sente mais aquela alegria, aquele prazer, aquele entusiasmo que você tinha quando você se batizou, você já não sente mais aquele prazer e alegria de estar adorando a Jesus. Se Jesus já não faz mais diferença na sua vida, não cria em você nenhuma reação, é hora de você rever os seus conceitos de fé, de amor por Jesus Cristo. Se nós não sentimos mais nada pelo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, é sinal, é sintoma de que a nossa fé está se acabando, de que o nosso cristianismo já não existe mais dentro de nós. E é hora de você reagir, é hora de você entregar a sua vida a Jesus e pedir perdão para Ele. Dizer assim: Senhor Jesus, me perdoe por eu estar sendo tão ingrato ao Senhor, por não reconhecê-lo mais em meu viver, por não ter vontade e nem desejo de ir adorar-te, cantar ao Senhor. As redes sociais têm me ocupado todo o meu tempo, toda a minha mente, e a minha mente está tomada por esta enchente, por esta poluição de informações e de notícias e de loucuras que a internet tem publicado, tem veiculado nas redes sociais. Peça perdão para Jesus. Ele entende você, Ele te aceita, Ele te abraça e Ele te perdoa. Vamos orar neste domingo para que Jesus entre em nossa vida, para que Jesus habite em nosso viver, para que Ele transforme as nossas vontades, os nossos desejos e nos dê um coração sensível, amoroso e perdoador, um coração novo, santificado e salvo. Feche os seus olhos, se puder, incline a sua fronte e vamos orar. Senhor meu Deus, nos perdoe, por favor, se temos nos distanciado do Senhor, se temos andado de costas para o Senhor, se a sua pessoa maravilhosa, o sofrimento da cruz, a crucifixão, a história da redenção lá no Gólgota não tem mais surtido efeito em nossas vidas. Por favor, Senhor Deus, nos reanime, venha habitar em nosso viver, transforma pelo seu poder, o Espírito Santo, a nossa vida. Assim é que nós oramos, queremos estar com o Senhor, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade e não a nossa. Oramos, rogamos a sua presença, clamamos em nome e pelo poder de Jesus, agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.